Galera, meu nome é Victor e eu venho aqui por esse canal que eu criei recentemente ajudar as pessoas não só a fazer uma prova como essa aqui do Enem, não só passar de ano na escola, não só isso, mas ajudar todo mundo a ter um senso crítico maior, a conseguir ver situações de formas diferentes do que o padrão das pessoas, a conseguir, assim, ter suas próprias opiniões e desenvolver ainda mais a nossa habilidade de pensar. Então eu trouxe aqui a prova do Enem e eu vou estar resolvendo inteirinha a prova de Ciências Humanas, questão por questão. Vou mostrar como é que você tem que resolver cada questão, uma linha de raciocínio que você pode seguir, o que você pode pensar de cada coisa. Eu não tenho licenciatura, não sou formado, mas eu sou um cara que sou apaixonado em história, geografia, filosofia, sociologia. E eu tenho 8 provas de Enem nas costas já. Já fiz um pouquinho, então pelo menos nesse quesito aí eu tenho um pouco de experiência. Então vamos lá, para a primeira questão do Enem, que coincidentemente eu baixei aqui o caderno verde, que é o que eu fiz, e ele já joga uma questão pra gente aqui falando sobre a democracia. Vamos lá. Como essa é uma pergunta é uma questão bem curta, eu consigo ler. As outras questões que eu vou fazer nos outros vídeos, eu vou fazer uma pausa para todo mundo ler, mas esse aqui eu vou ler com vocês. A democracia, questão 46. A democracia responde a esta pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde à coletividade dos cidadãos. Beleza. Então o que essa questão já está falando? Ela falou de democracia, já vamos grifar aqui, e ela falou de poder público. Então ela uniu as duas coisas, que a democracia existe junto ao poder público. Beleza. Contudo, nessa pergunta não se fala sobre qual extensão deve ter o poder público. Trata-se somente de determinar o sujeito a quem o mando compete. A democracia propõe que mandemos todos, quer dizer que todos intervenham nos fatos sociais. Beleza, vamos para a pergunta. O que sustenta o exercício do poder, conforme a configuração apresentada no texto escrito na década de 1920? Beleza, o que essa questão está querendo perguntar? O que vai sustentar o exercício do poder, que a base dele é uma democracia, conforme a configuração apresentada no texto? Beleza. O que seria uma democracia? A democracia ela vai ser nada menos que um regime em que o cidadão vai participar, assim, de diferentes formas, em vários âmbitos da formação da sociedade, das suas decisões, das suas consequências. Ele pode participar de forma direta, atuando diretamente nas ações, ou ele pode eleger alguém, como é o caso que acontece no Brasil. Nós elegemos nossos deputados, vereadores, senadores, governadores e o presidente. Então, nada mais é do que nós transmitindo nossa opinião, nossos desejos para uma pessoa que, de forma quase que total ou não, tem algum interesse, alguma opinião em comum com nós. Isso é uma democracia. Tá. E a pergunta, ela vai falar: o que sustenta essa democracia? Como eu já expliquei, a democracia ela emana do povo. A palavra democracia, em grego, que vem do grego, significa poder do povo. Então vamos analisar as primeiras questões, as primeiras respostas que vão ser apresentadas a nós. O que vai sustentar o poder do povo? Bem, eu vou isolar a questão A para a gente analisar as outras ainda. Então vou deixar uma chave aqui em aberto. Divisão de classes. Eu manter o poder do povo, eu manter uma democracia, ela necessita de dividir classes? Se a democracia ela é uma opinião comum, a maioria decidindo, a maioria tomando partido, a maioria seguindo o mesmo propósito, eu dividir essas pessoas iria sustentar o poder? Não. O acúmulo de capital, como acontece na nossa sociedade, certas pessoas que vão acumular mais capital do que outras, certas pessoas vão ter mais aquisições, mais poder. Isso vai emanar de uma democracia? Isso significa algum contexto democrático? Também não. Defesa da propriedade. Essa é uma questão que talvez as pessoas pudessem confundir e tal. Na prova, quando eu fiz ela em si, não passou pela minha cabeça, mas eu imaginei que algumas pessoas que não tivessem, talvez, o estudo nessa área pudessem confundir. A defesa da propriedade privada, ela não quer dizer que vai contra a democracia, porque a democracia é só uma decisão, são os direitos políticos de todos atuando nesse sentido. Mas a defesa da propriedade iria sustentar uma democracia? Não, você ter direito à propriedade privada não vai sustentar uma democracia, não vai sustentar uma ideia geral. E a centralização administrativa. Eu centralizar o poder em alguém, em algum lugar específico, em algum sentido,
vai tratar de alguma democracia? Vai, tipo assim, seguir o sentido democrático? Também não. E aí a gente volta para a primeira questão, que é a soberania popular. Que o que seria a soberania? A capacidade de todo o contexto geral da população estar no comando. A população ser soberana. Entenderam? A população pode trabalhar através de plebiscitos, de referendos ou até de uma iniciativa popular. A questão ela também apresenta um contexto escrito na década de 1920, igual está aqui. O que a gente tem em 1920? A gente tem um mundo bagunçado ainda da Primeira Guerra. Opa, vou colocar mais fino aqui para ficar legal. Primeira Guerra. A gente tem Revolução Russa. Vou colocar aqui. E a gente tem a iniciativa, assim, um pouco tardia da industrialização do Brasil. Não faz muita diferença a gente analisar tudo isso, mas só para complementar o pensamento, seria mais ou menos isso. É uma situação que a gente está muito, assim, controverso o mundo ainda, a gente tem uma disputa de opiniões, tinha acabado há 2 anos a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa acabando com a Rússia numa bagunça, numa guerra, bolcheviques, mencheviques, e o Brasil num contexto de bagunça também, que vai começar agora, vai aparecer outros caracteres políticos, outras pessoas, e vai começar o caos. Então, a gente conseguiu resolver essa primeira questão do Enem. O Enem, ele não é uma prova que você vai pegar e vai ler tudo e vai destrinchar coisa por coisa, igual eu fiz aqui. Mas a ideia que eu quero trazer é que você não vai chegar no Enem de uma hora para outra e conseguir resolver de primeira. O que você tem que fazer é primeiro entender, para que depois no futuro você treine, e aí sim você vai conseguir chegar no nível que você bate o olho nisso aqui, e essas ideias aqui, essas ideias de descartar isso aqui, já vem automaticamente na sua cabeça. Então, eu vou começar bem devagar, bem tentando explicar coisa por coisa, para que conforme o tempo for passando, a gente consiga desenvolver esse senso crítico de já, o Enem é loucura, o Enem é correria, o tempo tá acabando. Eu não posso gastar, igual tem 7 minutos de vídeo, para fazer uma questão dessa. Você tem que bater o olho, democracia, igual eu expliquei aqui, poder público e tal, você já vem para a pergunta. Mas conforme for passando o tempo, eu vou explicando como eu faço a resolução de cada questão, como eu consegui atingir o nível que eu consegui atingir hoje, e eu espero que todo mundo consiga, junto a mim, atingir isso. Beleza? Então nós temos aqui letra A. Soberania popular. Questão 46 do Enem, concluída.